Esse vídeo explica a aula de história do dia 2 de junho, página 79. Eu vou tentar explicar esse comecinho aqui que tá um pouco complicado para vocês, tá? Então, o Brasil, ele quando no começo do Brasil, ele não era um país livre, ele pertencia a Portugal, tá? Então, Portugal veio até aqui, tomou posse dessas terras, Portugal, assim, os portugueses, né? E começaram a colonizar o Brasil, tá? Porque aqui só tinha índios e matas. Aí eles começaram a trazer pessoas, famílias para fazer fazendas, para trabalhar na, na extração de riquezas das matas, tá? Que tinha aqui. Então, logo no começo, né, dessa colonização, dessa tomada das terras aqui do Brasil, até quando os escravos foram libertados, só uma parte da população brasileira era livre. Então, a maioria eram escravos, tá? Até o final do século XIX, a escravidão era permitida por lei, embora muitas pessoas não a considerassem justa. Então, tinha uma lei que deixava as pessoas escravizarem outras pessoas, tá? O auge da escravidão ocorreu a partir da metade do século XVIII até a metade do século XIX. Então, a época que foi mais importante, tá? Foi nessa época aqui. Foi nesse período que o maior número de africanos foi trazido à força para o Brasil. Aqui eram obrigados a trabalhar nas atividades mais duras e sofriam inúmeros castigos e violências. Então, os escravos eram trazidos lá da África, dentro de navios, tá? A viagem era bem comprida, bem demorada, e não tinha comida para todo mundo. Se alguém ficasse doente, não tinha médico dentro do navio, tá? Eles eram tratados como simples animais que iam trabalhar para o ser humano, tá? Chegando aqui, eles tinham que trabalhar. Os trabalhos eram bem duros, tá? Então, eles tinham que construir as casas, eles tinham que preparar o solo para plantar, colher, eles precisavam criar os animais, eles faziam todo o trabalho das fazendas que estavam começando aqui. Eles tinham o trabalho mais pesado para eles, tá? E também eles recebiam castigos e violências porque nenhum escravo, né? Nenhuma pessoa que vira escravo quer fazer aquele trabalho forçado, né? Ele quer reagir, ele quer sair daquela situação. Para segurar esses escravos, para mantê-los com medo, né? Eles sofriam castigos caso não quisessem trabalhar, caso quisessem fugir, tá? Se não obedecia, se respondia. E castigos tipo ficar sem comer, ficar preso num lugar, ficar amarrado a alguma árvore, tá? Por um tempo, isso é castigo. E violência, eles batiam neles, né? Porque senão eles não conseguiam que eles fizessem o trabalho, tá? Muitos escravos, não, muitos escravizados se revoltaram e fugiram para os quilombos, locais onde podiam viver livres e com mais segurança. Então, os quilombos, gente, eram reuniões de escravos que fugiam, tá? Eram grupos de escravos que fugiam, que formavam uma pequena comunidade, tá? E lá eles tentavam, faziam uma morada para eles tentavam caçar para se alimentar, tudo escondido no meio da mata para não serem pegos, tá?
Então, esses lugares que se concentravam esses escravos que fugiram eram chamados de quilombos, tá? Às vezes, esses quilombos eram descobertos pelos patrões e aí eles iam lá e resgatavam os escravos, e esses escravos sofriam muita violência, muito castigo, para servir de exemplo para os outros escravos não fazerem a mesma coisa, tá? E outros que fugiam se refugiavam em cidades onde recebiam ajuda de parte da população, ou iam para alguma cidade que a população aceitava ajudá-los, tá? Porque a população, as pessoas pensavam que era certo escravizar o- os, os negros da África, tá? Mas tinha lugar que não, que eles achavam isso errado, então ajudavam eles a ficarem nessas cidades. Aqui a gente tem um quadro, tá? Fuga de Escravos, de François Auguste Biard. E aqui é o tipo de técnica que foi feita essa, esse quadro. Ele foi pintado em 1859, enquanto ainda existiam os escravos, tá? O artista visitou o Brasil em 1858. Então, esse é um artista de fora do Brasil. Na época que tinha escravos, ele veio para cá e depois ele desenhou esse quadro, tá? Então, aqui a gente pode ver as duas negras, né? Elas estão com trouxas de comida ou roupa na cabeça. E, e pelo jeito aqui, eles estão sendo, ó, eles foram tirados, né? Eles tentaram fugir, né? E esse outro negro foi buscá-los aonde eles estavam escondidos, tá? Então, dá para perceber que eles estão assustados, tá? Porque eles vão sofrer algum castigo por terem fugido. Então, os próprios negros, tá? Eles trabalhavam para o dono da fazenda, castigando ó, os seus próprios, seria assim deixa eu explicar direito, né? Aqui tem um negro levando de volta outros negros para a escravidão, de volta de onde eles tinham fugido, né? É porque nas fazendas, os donos da fazenda colocavam os próprios negros para dar o castigo ou ir buscar os fugitivos. Eles iam buscar ou né, dar o castigo para os próprios negros, tá? Como a resistência dos escravizados foi representada na pintura de Biard, então aqui está sendo representada a fuga dos negros e eles foram encontrados, tá? Estão sendo levados de volta para a fazenda, tá? Então escreve, forma uma frase aqui para falar essa representação, tá? Qualquer dúvida é só mandar mensagem.